will our hero do? Vou desligar meu WhatsApp antes que comece a te incomodar. Ou você pode ter uma ideia de quantas mensagens chegam em avalanche? Tudo bem. Essa introdução foi séria. Obrigado, Ana. Obrigado a Harvard por me permitir vir e meio que compartilhar coisas aleatórias no meu laptop, mas é isso que vai ser. Bem, primeiro e mais importante, eu me identifico muito com vocês. Vocês sabem, eu ainda me sinto como um eterno estudante, como um garoto na escola. E essa é a primeira coisa que eu queria lhes transmitir. Porque quando eu era estudante, tudo o que eu queria saber agora é que uma pessoa me tivesse dito, tipo, uma pitada de conselho que não fosse necessariamente que o resto da sua carreira seria uma batalha difícil, mas sim que existem todos esses atalhos que você pode pegar. E então é sobre isso que literalmente toda esta apresentação é. É sobre atalhos que aprendi ao estudar algo super prático, como engenharia e arquitetura, mas no mundo lá fora existem todo tipo de ressalvas que você pode usar para, de certa forma, encontrar sua escolha de carreira que não é definida por, tipo, uma única graduação ou um único curso que você está fazendo. E, como de costume, eu estou muito interessado em fazer o que mais me inspirava quando estava na escola, é ver arquitetos famosos apresentarem projetos que eram edifícios construídos em terras distantes, que pareciam bem legais em fotografias. Mas, claro, como a Ana mencionou, meu trabalho é, por natureza, transdisciplinar e meio que existe fora dos muros da arquitetura, mas é a exata mesma linha de raciocínio que aprendi na faculdade. Então, essa é meio que a premissa, e eu vou só folhear e mostrar coisas diferentes que o Instagram basicamente não tem a capacidade de exibir. Então, tipo, basicamente todo projeto em que estou trabalhando e que eu nunca postaria no Instagram, vou começar a compartilhar agora. Tipo IKEA, coisas da Nike, ter problemas provavelmente com uma corporação em segundos, mas vamos lá. Ótimo. Então, como eu já dei uma breve introdução, vocês já devem ter compreendido, mas vamos nos referir a isso como trabalho de design. Sabe, no contexto da arquitetura, nós resolvemos os problemas de uma maneira bastante estruturada e é exatamente isso que estamos aqui para fazer. Sabe, é precisamente sobre isso que este treinamento se trata. E basicamente o que eu quero apresentar é que essa lógica funciona de forma análoga em basicamente todos os outros aspectos da cultura. Sabe, nós focamos em viver, focamos em design, em fornecer bom design como humanidade, como um esforço humanitário. Mas, essencialmente, sabe, entender que essa forma de pensar pode se aplicar a tudo. Então, esta é a primeira vez que estou lançando uma nova onda. Tem estes slides vermelhos. Estes slides vermelhos são códigos de trapaça. Basicamente, se conseguir respondê-los, você basicamente se dá um código de trapaça e isso é tipo a versão 2.0 dessas palestras que estou usando. E são coisas que tive de aprender. Eu basicamente trabalho num ritmo febril, de forma egoísta, só para achar a minha assinatura. Tipo, qual é o meu DNA? Todo arquiteto, designer, artista que eu admiro, seja criando pinturas de época ou construindo edifícios desde o início até o fim de suas carreiras, há basicamente uma linha condutora. Então, o que eu te desafio no seu trabalho, não importa o que aconteça, é voltar. Sabe, volte às suas primeiras lembranças, ou como organizava seu armário, ou quais eram suas cores favoritas. Naquele tipo de raciocínio inicial, antes que você aprendesse demais, foi quando seu DNA começou. E para mim, isso me leva ao meu próximo slide, do qual me orgulho muito, porque é a primeira vez que penso no que estou fazendo e meio que me forcei a fazer uma lista. Isso é direto das notas do iPhone.
no meu modelo padrão, mas vou passar por isso bem rápido. E então os projetos que mostro depois, vejam se conseguem ver esses significantes, mas isso é tipo me desafiando a fazer 1 milhão de projetos de uma vez. Sou super obcecado com Duchamp, super obcecado com ready-made. Sabe, essa ideia de que um artista pensou o jogo de forma muito profunda, entendeu os parâmetros, ofereceu algo realmente provocador e que se tornou um verdadeiro trampolim para outras formas de arte. E como verão num slide mais tarde, é importante reconhecer onde estamos na linhagem dos movimentos artísticos. Sabem, especialmente agora, tenho a certeza que mesmo na vossa aula estão a tentar, tipo, desafiar-se a inventar algo novo, tentar ser tão, tipo, vanguardistas que não tem lugar nenhum. Basicamente, isso é impossível. Sabe, estas são coisas que descobri trabalhando, que existimos sobre os ombros de muitas outras coisas e iterações antes de nós. Então, quando pensamos em nós como um coletivo, percebemos que estamos todos a seguir na mesma direção e é aí que penso que a humanidade subjaz a esta palavra aqui embaixo e tenho a certeza que diz design em algum lugar. Então, o número 2 para mim é, obviamente, isso que talvez já esteja meio batido, mas se acostumem, vou continuar usando. É conversar. É basicamente humor. Tipo, algumas pessoas riram e esse é o ponto da ferramenta, inserir humanidade pela conversa. Você se abre ao rir e, obviamente, na nossa era, onde o vintage é mais legal do que um item popular e moderno, é só a gente sendo irônico, sabe? Normcore, K-Hole, toda essa tipo lógica é real. Isso é American Apparel, toda essa coisa é só a aura em que estamos. Então, a minha maneira de fazer isso e tentar ser a versão mais Duchamp de irônico é falar entre aspas, porque me permite dizer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou ser figurativo e de certa forma preciso, e eu consigo basicamente desenhar com um teclado, não preciso de Photoshop nem de mais nada. Então, é isso. Aí eu tenho a minha abordagem de tipo 3%. No momento só quero editar algo em 3% da sua forma original. Estou simplesmente cansado. Posso ser velho demais, mas percebi que as coisas me intrigam quando são um pouco editadas, tipo estes sapatos. É como pular bem à frente na apresentação, mas há mais Nikes nesta caixa que vou jogar por aí. Mas, sabe, este é um Air Force 1. Sim, à maneira Jordan. Mas, essencialmente me pediram para fazer outro Air Force 1. Este é, um novo, mas eu só estava interessado em me conter e editar apenas 3%, porque não quero outro tênis. Eu quero ver algo que me faça reconhecer o tênis que eu já tenho, mas isso é algo pessoal. Bem, seguindo adiante, e basicamente, você sabe, Off-White é um atalho, um pseudônimo, sabe, para me lembrar que estou sempre comparando duas coisas, sejam elas extremamente diferentes, ou se elas são, na verdade, você sabe, iguais. É só a minha abreviação para dizer, sabe, entre luxo e streetwear. É assim que eu consigo decidir se um vestido está pronto ou não. Se for uma estampa de camiseta, está pronto. É uma espécie de régua interna. E o número 5 é que eu adoro trabalho em andamento. É outra coisa de humanidade. Assim que percebi que não há problema em não ser perfeccionista, de repente consigo fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e dormir à noite. E eu acho é importante. Eu vejo o trabalho de outros amigos que são super precisos e perfeccionistas e percebo que se estou a tentar ser perfeccionista já nem estou a pensar, o processo de design só continua para encontrar um espaço que no fim parece algo que já vi. E acho importante lembrar que a sua mão, o seu cérebro vai te dizer quando algo está terminado. E depois pós-racionalizar, inventar algo, inventar alguma coisa depois, ou o que seja. Número 6, que é importante para mim, é isto volta à questão, precisamos de outro sapato, precisamos de outro o que quer que seja. Basicamente, um resultado para mim tem que ter uma razão para existir. Sabe, acho que
É por isso que temos lixeiras e contentores de reciclagem. É como se estivesse no nosso cérebro que o consumo excessivo, obviamente, não é aceitável. Mas acho que para nós, nesta comunidade de design, sabe, somos os pensadores. Nós somos os que vão desafiar todo esse tipo de decisões geracionais. Mas, primeiro, cada entrega, será que ela precisa existir? Está tudo bem dizer não nesse contexto. E então, o número 6 é tipo... Bem, quero dizer, o número 7 é uma das coisas que é um princípio fundamental para mim, que o turista e o purista se encontrem em algum lugar, e é basicamente isso, que adorem vir a cidades universitárias, porque me lembro de ter estado aqui, pensa em quanto conhecimento há aqui, depois pensa em quanto conhecimento há em Boston. É que, sabe, você quase... há uma métrica, ela vive nesses blocos, mas há pessoas reais no mundo que se beneficiam, e se não estivermos, no fim das contas, interagindo com isso, então, no fim, é autosserviço, por mais divertido que o design seja. Então, isso é, sabe, super importante no meu trabalho. IKEA. Tão surreal. Basicamente, quando me procuraram pela primeira vez, jurei que queriam que eu fosse DJ num evento. Estava há pouco pedi a minha equipe para procurar os e-mails, tipo, quero fazer um projeto IKEA. Isso foi antes da Hypebeast postar chapéus da IKEA e tudo mais. Eu pensei, você consegue imaginar? Nem de forma irônica. É tipo, eu sou vocês. Tipo, eu era o miúdo da arquitetura que fazia cadeiras, porque a aula era tão aborrecida que eu precisava de fazer outra coisa, e eu pensei, e se eu pudesse levar esta mentalidade que eu aplicava às t-shirts para IKEA? E então, esta é a minha equipe, de todos os garotos que contratei do Instagram, que vieram ter comigo e disseram, ei, eu sei usar 3D, tanto faz, não? Eu disse, legal, você está dentro. Tipo, somos nós da semana passada, então nem são, tipo, imagens antigas. Isto é, sim. Isto é engraçado. Estes são hotéis IKEA, um lugar bem maluco. Então vou passar rápido porque tenho muitos slides, mas basicamente o primeiro projeto foi projetar um ambiente de vida para um millennial. É incrível, a IKEA atende 2 bilhões de pessoas. Tipo, eu ainda estou muito preso a essa métrica. É como, é o que, pensando no que a Ana estava a dizer, é como a arquitetura, eu costumava pensar que era apenas construir edifícios, mas eu, ao me inserir nesta instituição que basicamente fornece móveis para pessoas de verdade, sabe, tipo, no fim das contas, estes são turistas. E para mim, se eu puder trazer uma pitada de uma ideia nova, ou uma ideia que eu tive quando era estudante, já é uma vitória, porque parece um pouco diferente. Então, como podem ver, aquele tapete estava me quebrando a cabeça. Claro que parece super simples, mas para mim é tirar essas palavras de vocabulário da minha própria língua e aplicá-las, né? Eu adoro a ideia de pensar, tipo, na sala de estar, onde, tipo, você não pode ficar de pé ou usar, tipo, certos móveis, sabe? Tipo, só parece caro. Então, sabe, eu adoro isso, tipo, um equilíbrio off-white em um instante. Aqui há um tapete secreto no fundo, invisível, ignore-o. Olha, sabe, eu me desafiei também. É tipo, quem realmente tem o luxo de ter um tapete tão grande, mas é incrível. Sabe, a IKEA representa o design democrático, que é toda uma filosofia que realmente melhora a terra e melhora o nosso consumo, e eles fazem os melhores produtos que podem fazer. E para mim, o que é chave é que são acessíveis. Obviamente, Off-White é uma coisa à parte. É por design um projeto da One, mas é importante para mim que as coisas sejam alcançáveis. Por isso, a aula é grátis. Mas é sobre as ideias. Tipo, sabe, é sobre o espírito, e é por isso que fico feliz em sempre compartilhar isso. Mas, sabe, tipo, isso não sei quanto vai custar, mas com certeza, provavelmente, tipo, menos de $50, talvez. E tem muitas ideias lá dentro. Vou levar um e-mail por ter cotado um preço que não sei.
Mas é a IKEA, sabe? Mas o que acho legal é que é uma obra de arte. Sabe, uma coisa sobre mim é que daqui a uns 50 anos será. Meu objetivo é que, e é meio que evidente que eu basicamente só uso outras fábricas como meus fornecedores para criar arte. E sabe, isso é. Mas eu uso os melhores. E os que têm um etas, não os que agem nas sombras. Então, sim, disso eu tenho um orgulho imenso, porque é uma ideia que foi concretizada e que vai ser lançada, acho que em breve. E então, de novo, é tipo, sabe, o apartamento de um millennial são, tipo, 30 peças que eu tenho que projetar, o que é assustador. É provavelmente o projeto de design mais longo que já assumi, e grande parte disso é porque é tão permanente. Sabe, que é como uma camiseta que só vai ser usada, tipo, 5 vezes ou algo assim, e depois você passa para a próxima. Sabe, isso é moda. Essa é a premissa toda, que ela se move mais rápido e há um romantismo nisso que eu amo e que é meio que minha principal ocupação. Mas uma vez que você sai daquela metragem quadrada do seu armário, pense em quanto você gasta por polegada quadrada no seu espaço. Seu armário é, tipo, astronômico entre os sapatos, os casacos, quantos moletons cabem, sabe quantos? Essa ideia. Mas e o resto da sua casa? E quando você realmente toma a decisão consciente de comprar uma mesa de centro, você compra por necessidade ou realmente tem afinidade por ela? Então, trabalhar com a IKEA foi, tipo assim, foi um projeto super, super dos sonhos, porque eu podia colocar a atenção que eu colocava no armário das pessoas em objetos com os quais você vive, talvez por períodos de 10 anos. Sabe, com que frequência você teria uma cama na sua vida? E então é isso que estou me desafiando a fazer e estou tentando, tipo... Porque há algo novo que inventei que parece bem bobo, mas tipo, e se a moda de rua fosse como um movimento de arquitetura? Como um movimento dentro da arte. E essa coisa continua aparecendo porque sinto que, obviamente, estamos neste tipo de estado pós-modernista. Mas, para mim, o que streetwear, entre aspas, significa é simplesmente usar quaisquer meios para criar algo que seja impactante. Faça algo super nichado e ao qual você esteja emocionalmente ligado. Então, sabe, enquanto o projeto da IKEA se desenvolvia a um, tipo, elemento secreto que não posso contar, eu tive uma ideia muito boa, mas meu advogado surtou. Então, nem posso mostrar e muito menos falar. Mas por meio disso não. O que é importante, toda vez que você escuta o primeiro não, é um bom sinal, porque esse primeiro não sempre vai gerar uma segunda ideia muito melhor, e então guarde essa ideia para você. Então, o que eu fiz foi desenvolver uma espécie de abordagem figurativa para pensar sobre os objetos. Eu pensei, qual a melhor invenção da humanidade, sabe? E aí, sabe, sem nem ir para o Google, só usando a própria cabeça. É como se você estivesse, tipo, na Wikipédia. Eu estava... Claro, a roda, né? Ou o fogo. Pule isso. Tipo, a roda. E então, sabe, todo mundo tem todas essas imagens aleatórias do Tumblr no laptop ou só fazendo pesquisas no Google. E eu pensei, claro, a roda é uma invenção incrível, mas quem inventou o batente de porta foi um gênio. Tipo, essa ideia de que, e tipo, olhando para esta imagem de que estes dois, tipo, calços de roda poderiam impedir um avião de descolar que poderia dar a volta ao mundo, mas, exceto por estes irritantes, tipo, blocos amarelos podem impedir um Boeing 747 de ir daqui para Tóquio. E isso é, tipo, uma pós-racionalização. Acho que isso é indicativo da minha primeira ideia, que eu realmente amei, que eu não consigo concretizar nesse tipo de área. Então, inspirado por essa imagem, vai ser basicamente o projeto IKEA tem suas raízes aqui. E é essa interrupção. Estes são rascunhos iniciais, são de apenas uma semana. Isto é depois de ir à IKEA a tentar resolver problemas, mas estou a pensar numa estética e é bem parecida em todo o meu trabalho. É como quando comecei, eu sempre penso em um detalhe e depois penso em repetição para dominá-lo, porque essa é uma ideia, não é uma questão de ter que gerar 60 ideias para uma única execução. O engraçado é que a própria IKEA nunca chegou a ver essas coisas. A ideia, para mim, algo que aprendi também, sabe? Você tem que aprender fazendo.
Então, quando eu estava lá, eles me mostraram, sabem, algumas das técnicas mais antigas em madeira, tipo, né, como um cabo de vassoura se encaixa na cabeça da vassoura e como é rosqueado esse tipo de encaixe. Então, basicamente, quero pegar esse tipo de encaixe de madeira clássico e muito antigo. E então este batente de porta é parafusado na parte inferior e nivela tudo. Então ele não usa o batente da porta como seu tipo mecanismo físico. E isso para mim é roupa de rua, mas é tipo mais profundo. Então esta cadeira é para ser a cadeira mais genérica da sua vida. Basicamente, se você é um pré-escolar, o que você acha que é uma cadeira? Porque ao voltarmos eu fico pensando, será que precisamos de mais uma cadeira? Sabe? Por que estamos desenhando cadeiras? Então para mim você consegue ter uma ideia de como estou pensando nas coisas. Tipo, a cama será, tipo, possui essa característica que é meio icônica. E, mais uma vez, é algo super acessível. O espelho vai acabar sendo quebrado, basicamente. Sabe? Há, tipo, porque meu ethos é, tipo, incorporar arte. A arte é meio que, tipo, livre, sabe? É algo reconhecível, não é anônima. E isso meio que o torna intrigante e algo que vale a pena cobiçar. Fiquei super inspirado por uma viagem que fiz neste verão à casa de um amigo que tem, tipo, arte com qualidade de museu. Tipo, sabe, daquelas obras de Jeff Koons, tipo, uma coisa maluca que você veria, tipo, no saguão de um banco de investimento. Sabe, o legal Sterling Ruby. E eu pensei que quero fazer algo na IKEA que seja tão cobiçado por, sabe, uma casa multimilionária quanto por, sabe, um estudante universitário. E para mim é como incorporar arte em algo que é universal. Então este vai ser um espelho quebrado. O que mais me interessa, tipo, é o principal. Tenho feito essas pesquisas também, onde vou e, tipo, visito casas de crianças e, tipo, faço 20 perguntas, tiro fotos do lugar. E basicamente a maior limitação de uma casa é o armazenamento. Tipo, pulo todo o resto. Você não precisa de outro tapete, cadeira, o que for. É que as coisas que você já tem é como se não soubesse o que fazer com elas. E a minha ideia é criar um armazenamento visível. Assim, pelo menos você reconhece o que possui. E é por isso que o tem. Uma bolsa. Claro que vou fazer a bolsa. Mas sim, tipo, isso é meio que uma equação. Sabe, tipo, resolver coisas bem práticas adicionando algum valor, sabe? Tipo, uma cadeira normal. Imagine, tipo, a cadeira normal e depois essa cadeira estranha com um batente de porta vermelho. Para mim, isso é legal de ver. Torna-se algo além da sua função. Então, tem uma vibe meio IKEA acontecendo, sabe? Esse escorregador aqui e outro. É tipo aquela foto. Não é assim tão importante, mas é impactante para mim porque, sabe, toda essa coisa de Instagram, onde todo mundo é criativo. Peter Saville, meu mentor, o cara que fez todas aquelas capas de álbum do Joy Division, me disse, ele que é um super mentor meu, e ele me disse, tipo, ele falou, sabe por que a sua geração tem esse, tipo, sentimento de angústia? Tipo, porque você é meio que super normal, né, e um pouco acima disso, mas animado para estar nele, né? Ele disse, no meu tempo, sim, que você sabe, me antecede em uns 20, 30 anos, sei. Quando estávamos em Londres, ele, sabe, a comunicação dele, o design gráfico, encontra uma banda chamada Joy Division. Eles nem tinham quem fizesse uma capa de álbum. E eles, tipo, ei, sabemos usar essas coisas da escola, tipo... E era basicamente aquela forma de onda, era só uma referência que ele tinha e, tipo, deu a eles, tipo, fotocopiou e disse, aqui. E é, tipo, uma embalagem de álbum super importante da época deles e da nossa época. Ele basicamente disse, naquela época, né, éramos uns 3, tipo, na mesma rua, ninguém se interessava por isso. Tipo, olhe para todos nós. Podemos encher uma sala e nós estamos no mesmo caminho. Então, é aí que está aquele sentimento de supersaturação, mas não deveria ser desanimador, sabe? É como se tivéssemos uma comunidade maior, é assim que eu vejo. Mas ter conhecimento desses diferentes períodos na arte pode te ajudar a entender o que você faz e por que chega a essas ideias, que elas vêm, tipo, a coisa toda, o mundo evoluiu dessa forma. Isso meio que me deu um pouco de contexto para eu não estar, tipo, lutando para ser tão diferente. É como se eu estivesse encontrando minha própria voz neste mar de diferenças e todos estão tentando deixar sua marca. Então sim, a renascença. Foi assim que comecei esta onda.
sabe? Mas eu sempre menciono isso em palestras, porque você nunca pode prever qual primeiro projeto vai te levar ao seu emprego dos sonhos ou objetivos de carreira. E este foi o meu efeito dominó. Eu estava muito, muito fascinado pelo Caravaggio, a ponto de eu, como uma pessoa criativa, não ter percebido que era possível inventar. E é isso que, sabe, esta pintura representa tudo isso para mim. Honestamente, eu simplesmente a coloquei aqui para que ela pudesse ficar exposta em Harvard e um dia... Estou apenas tentando criar essa atmosfera mais prolongada, mas isso é como o meu próprio efeito dominó. Tipo, eu nunca tinha sequer... Pensei demais. Sabe o que eu quero dizer? Acabei de fazer este vídeo, serigrafei umas camisetas e dei para amigos, e é literalmente por isso que estou aqui. Uma camisola qualquer e uma foto de um livro de que gostei. E basicamente é um poema de 2 linhas na parte de trás que se lê como uma camisola de desporto. E então, tipo, é algo de grande importância para mim e considero que é importante. Se você, em meio a todos os seus estudos, seu expediente, todas essas crianças assistindo ao vivo ou o que for, se você se forçar a fazer o único projeto em que acredita e ele existir, esse será o que vai te guiar na sua carreira, não necessariamente os práticos. Então, isso é apenas uma amostra do que, sabe, eu acredito que todo mundo deveria fazer. E voltando a isso, você também precisa ter mentores, né? Sejam eles vivos ou mortos. É preciso conectar-se a uma obra ou a quem formulou uma ideia e estética e construir a sua sobre isso. O que a maioria das pessoas não te dirá é que aqueles que você admira não inventaram isso sozinhos. Sabe, todo mundo tem uma espécie de, eu chamo de, tipo, ter o cérebro reprogramado. Uma vez que você aprende um processo de pensamento, pode-se ver nele e adicionar a ele. Então, para isso, é o Corbusier, com certeza. E isso meio que se conecta com aquele projeto da IKEA, quando estamos meio que tentando resolver essa questão da moradia e, tipo, como vivemos nos espaços versus como a geração de pensadores antes de nós pensava. E o Corbusier, sabe, ele obviamente pensava que uma casa é uma máquina feita para se viver. Então, nesse contexto, a sala de estar é apenas para, digamos, estar. A cozinha é só para comer. O quarto é para se vestir e seria, tipo, impróprio trocar de roupa na sala de estar. Sabe, isso não é um comportamento humano decente. E, claro, eu tenho um mentor, tenho um processo de pensamento e uma estética que amo. Mas, depois que você aprende o ethos do porquê ama essa estética, você cava mais fundo e sabe como virar o volante para a esquerda ou direita. Então é importante, sabe? É por isso que eu frequentemente faço referência a coisas. Não me envergonho de reconhecer esses grandes momentos que nos precederam, mas pegue qualquer coisa e adicione ao ano de 2017, deve ser diferente. Deve parecer que podemos concordar coletivamente sobre isso e é nisso que eu me concentro em vários projetos. Então, em vez de seguir em frente, isso também foi há umas 2 semanas, em Milão, enquanto a Fundação Prada estava a ser finalizada, calhou de eu estar lá a reunir-me com o REM num projeto em que estamos a trabalhar. E foi legal. É como se ele estivesse descobrindo este novo prédio ao mesmo tempo que nós, eu e meu amigo, estávamos lá. Então, foi como uma pausa no meio da nossa conversa, mas eu adoro imagens assim e vou mostrá-las para sempre. Só porque a geração de pensadores e designers em nós está na Terra ao mesmo tempo. Acho que é hipercrítico que esses ciclos sejam criados o tempo todo. Estudantes e as pessoas que basicamente escreveram nossos livros didáticos, e continuarei me esforçando para isso e apenas ter conversas. Então, conversamos e nos aprofundamos bastante nesta ideia, no que ele está trabalhando, obviamente, com o campo, e que se metade da população mundial vive nas cidades, o que está acontecendo no campo e como estou articulando isso é o que vejo na nossa espécie de dinâmica. Sabe, eu estava em Sorro, tipo, uma hora e meia atrás, e é tipo, tem tantas lojas fechadas, sabe, é tipo Palace e tem tipo Mercer, o fim da Mercer está tipo bombando, mas todos esses tipo imóveis vagos,
tipo literalmente metade do centro de Nova York está vazio, né? E é tipo, nós temos a Amazon, nem estamos comprando tanto, tipo, e eu que sou da moda, como estou me adaptando a essa ideia de campo, é tipo, como isso vai mudar a relação, tipo, descolada entre as cidades e o campo. Será que as crianças agora vão, tipo, morar em Montauk e depois ir para as cidades no fim de semana? Para entretenimento, tipo, tudo o que você precisa de um comércio no térreo é basicamente para comer. Sabe, você não precisa fazer compras, as pessoas nem estão comprando nesse ritmo. Então, a única razão pela qual eu trago esse tipo de tangente divergente é porque isso inspira como você pode criar uma camiseta. Isso me faz pensar, tipo, precisamos, de novo, precisamos de mais cadeiras. Então, eu encorajaria vocês a pensar sempre de forma abstrata e grande. Sabe, e do campo para a cidade é macro, mas está me dando perspectiva sobre como abordar outros projetos. Outro de extrema importância para mim é Donald Judd em relação à forma. Bem, eu pessoalmente estou tentando encontrar, mesmo que eu já conheça a minha estética, estou interessado na forma geral que as coisas estão tomando. E, sabe, estou apenas colocando isso para fora para pessoas que não sabem pesquisarem esses nomes no Google e lerem sobre outras coisas além da Hypebeast, essencialmente. Mas, sabe, esta é uma grande frase e se alinha com o Henrik, que é um líder de design na minha equipe da IKEA. Ele é outro mentor meu. E ele fez uma boa observação que me marcou. Ele disse, estamos numa era em que o design é dado como certo, né? Ele disse, não, você não percebe que uma maçaneta não funciona até que quebre. Ele disse, mas você esqueceu que ela tinha sido projetada. Então, sabe, estamos num mundo onde simplesmente esperamos o design. E, obviamente, esta sala tem uma propensão maior para o que é design, mas está em todo lugar. E como nós, como coletivo, podemos fazer com que o mundo exterior, né, turistas versus puristas, entenda que o design é algo a ser valorizado. Isso, para mim, está mais perto da qualidade de vida do que qualquer outra coisa. Então, sabe, acho que é importante estar atento a essas coisas enquanto fazem seus projetos estudantis ou trabalham em suas atividades extracurriculares. O que seu verdadeiro projeto de paixão é fazer essas conexões. Todas essas coisas estão aqui como um painel de inspiração para ferramentas para vocês fazerem sua própria lista, como eu tinha no início. E, além disso, sabe, este é um ponto de quebrar barreiras. Só porque alguém é designer de móveis não significa que não possa ser um artista ou um chefe de cozinha e por aí vai. E apenas estudando a sua forma, a maneira como ele utilizava diferentes materiais e abordagens para executar ideias tão profundas. E tudo estava enraizado no seu sistema. Bingo. Certo, tênis da Nike, o que é algo bem interessante. No projeto que eu fiz até agora, não consegui me aprofundar nos pormenores do processo de fabricação daquele calçado ou como todas essas coisas foram criadas. Bem, para mim, começou... O meu ponto pessoal é que eu não sou um colecionador de tênis. Eu não sou... Eu só uso os mesmos sapatos por um tempão e depois eu pego outro, mas eu entendo a paixão por eles. E, obviamente, sou de Chicago, então o Michael Jordan era nosso jogador de basquete, sabe? Então, para mim, o ressurgimento, digamos, dessa safra de 85 foi de onde tudo começou. E, claro, ao ser confiado pela Nike para reabordar 10 ícones diferentes, eu encarei isso como mais um grande projeto de design. Não como vamos apenas colori-los e colocá-los de volta no mercado. Vamos quase pensar nisso como um estudante faria, como eu faria um modelo disso. E eu meio que os desafiei, era como um princípio que eu tinha. Eu pensava que os produtos da Nike... A única coisa que eu podia acrescentar à situação é que eu sentia que os produtos deles saíam de um micro-ondas porque eram tão bons. Sabe, é meio ingênuo, mas eles são, tão perfeitamente montados. Então, este é o primeiro ilustrador que eu fiz sozinho, onde eu pensei, sabe, eu quero capturar a sensação disso, mas algo totalmente novo. Sabe? E como se faz isso? E se você se lembra dos meus, 7 princípios sobre trabalho em progresso ou, sabe,
sobre a ilustração, eu assumi com grande responsabilidade o convite para abordar os ícones deles. E quando você pensa na Nike, você rapidamente diz R, que é o que, sabe, em grande parte todo o ethos se baseia. E fiz a pergunta ingênua e curiosa ao pegar num e perguntei: neste Air Jordan tem bolsa de ar? É que não dizia, sabe, não via, e isso foi antes da tecnologia deles de abrir a janela. Então, assim, eu simplesmente peguei um estilete X-Acto e o enfiei na parte de baixo, percebendo que havia ar, e pensei, vou escrever ar na minha língua, para que isso reforce esse tipo de ethos. E então, obviamente, este processo final é como chegamos a como um sapato meio feito. Como eu disse, o iPhone é minha ferramenta, né? É a única coisa que consigo ter uma conversa com você e trabalhar ao mesmo tempo. Então, claro, eu faço isso demais. Mas sim, o WhatsApp é meu programa favorito. E sabe, à disposição, tudo é feito no meu telefone. Bem, então, tínhamos um protótipo bem inicial aqui, antes de, juntarmos a coisa toda. Estes são bem legais. Alguém da Converse aqui? Uns 2 garotos. Ah, sim, estou vendo vocês. Que pena que vocês não conseguem ver bem. Alguém aí sabe quem é o Jim Joe? Ele é o artista, o garoto que fez o do Drake. Ele é tipo super importante. Ele fez muitas outras coisas além disso. Mas aqui está tipo uma edição especial que ele fez. Tem um swoosh nele. Esta é a intenção original do design. Basicamente, causou uma dor de cabeça enorme quando tentei tirar isso do papel. Meu sonho era que eu adoro, se você pudesse criar um produto impossível, né? Um produto que não parece que passaria por um departamento jurídico. Isso é uma coisa contínua, mas como era o que eu achava mais importante, é a Nike Inc. atravessando marcas que eles próprios possuem, o que é enorme, né? Então, é a Air Jordan, que é uma empresa à parte, a própria Nike, e a Chuck Taylor, uma empresa que eles detêm. Eles estão me dando 10 deles. Então, de todos os 10, meu sonho era que você fizesse algo que só pudesse existir dentro dos 10 desses produtos. Então, se alguém se pergunta, é por isso que existe esta etiqueta tecida aqui, foi mais uma das minhas formas de evitar problemas legais. Eu mandei cortar como se fosse igual a este. Esta é outra Jim Joe Air Force 1, uma peça de arte única, como meu amigo que basicamente me inspira. Então, tenho mentores que estão, mortos. Eu tenho mentores que são 30 anos mais velhos que eu, mas eu tenho mentores que são, 10 anos mais novos que eu. E ele é o amigo que meio que me deu o empurrão para escrever sobre as coisas e não ser precioso, e acho que isso incorpora isso perfeitamente. Ele pegou e depois me devolveu, e eu pensei, é da Dover Street. Ele tirou da prateleira, desenhou e pôs de volta, e eu pensei, é por isso que crio coisas, sabe, para despertar uma ideia. Vou passar essas coisas por aqui para vocês poderem roubar, e eu vou encontrar vocês com certeza. O garoto com o chapéu, sim, mas acho que é importante não ser precioso. É disso que se trata tudo isso. A Nike, outro projeto de sonho para mim, e eu pensei, tenho de arrasar com isto. E todos os miúdos de arquitetura conseguem perceber a ideia. Muito disto é fazer maquetes. Foi aí que... isso foi na mesma época em que tive a ideia de colocar a escultura numa bolsa, onde aquilo foi eu encontrando um novo espaço, e foi quando eu pensei, mas sabe que um sapato não é um sapato para mim? Não o vejo como um sapato, e acho que talvez seja por isso que encontrei um pouco de espaço aberto, é que eu estava apenas olhando para ele como um objeto, mas você pode escolher usá-lo no sapato, e foi meio que para onde a cultura dos tênis tinha ido. Estes ficam em cima das camas das crianças ou em algum lugar, sabe? E eles acham que ainda ficam em caixas. E eu queria sentir que já estavam usados quando você os pegava. Ainda são preciosos, mas parecem objetos. Então, foi daqui que o Presto veio. Um garoto chamado Matt Kilgore, que é um gênio. Nate, Job e Rico. É um esquadrão de garotos,
numa loja, assim como vocês provavelmente têm aqui. É por isso que a sola ficou com esta cor, porque esta é só uma sola impressa em 3D, sola. E este é, na verdade, um Air Max 90, que foi virado do avesso e enfiado de volta nele. E eu disse, parem, ninguém faça mais nada. Acabou pra Nike, que, tipo, consegue fazer uma nave espacial, basicamente. Então, o sapato, literalmente, aquele sapato existe porque estávamos, tipo, cortando e fazendo isso. Então, tenho orgulho dessa vibe. Sim, esse é aquele pequeno, tipo, o recorte era para ser Nike, mas foi o máximo que consegui que eles fizessem. Este aqui é um sapato. Este é o primeiríssimo sapato que fiz lá, porque eu pensei, não vim até aqui para minha primeira reunião na Nike e não levar nada para casa. Eu pensei, onde está a impressora? Time, sabe? Tipo, ei, você pode. E eu pensei, era isso que eu faria. Eu pensei, ei, você pode fazer isso, pode colar isso aqui. E então, estes são um dos meus sapatos favoritos. São apenas detalhes, mas o processo, eu acho que vocês sabem, podem ver isso e tirar alguma inspiração, mas sabem. Sei que a Oana é fã de modelismo. Você já conseguiu ter um estúdio só de modelismo? Ela está nisso. Vou fazer aquela aula. Sim, as versões deste tênis antes de ele ser lançado. Não sei se posso mostrar isso. Sim, esse é o tênis que te mostrei antes. O blazer, fiz isso no WhatsApp. A ideia de que o swoosh estava, tipo, mais baixo. Sabe aqueles erros no Photoshop quando você, tipo, coloca algo por cima e pensa, isso ficou legal? Agora a responsabilidade está com você. Sim, esta é, digamos, a primeira versão que temos. É apenas, tipo, um ponto principal que ilustra o meu processo de trabalho e a razão pela qual ele está um pouco, digamos, desorganizado. Eu sempre achei, trabalhando linearmente, não há espaço. Sabe, faça o oposto, simplesmente se sente melhor. Mas esse espaço intermediário te proporciona uma nova experiência que você pode aplicar e solucionar problemas. É por isso que acredito que trabalho em tantas coisas simultaneamente. Eu não conseguiria fazer só um projeto dia após dia. Acho que, na verdade, não é saudável. Desfile feminino. Essa plataforma é super legal porque, sabe, quando eu faço um desfile de moda, é provavelmente, tipo, a maior quantidade de... Um dos projetos que faço leva uns 4 meses a pensar. E as pessoas só o veem por 7 minutos. E elas ficam... Ninguém nunca conversa sobre isso. Normalmente são, tipo, 2 entrevistas que eu faço e depois acaba. Mas o meu último desfile feminino em Paris foi baseado na Princesa Diana. E foi um desfile de homenagem só porque eu senti que ela meio que antecede o nosso agora. Para mim, ela é, sabe, uma das mulheres mais fotografadas do planeta Terra e está meio que, tipo, na nossa periferia, mas, sabe, ela é como uma musa para o vestir moderno. O facto dela poder ir literalmente de algo tão formal para algo tão casual tinha o seu próprio sentido de estilo. Não havia Instagram, não há paparazzi, não há roupas, não há estilista para, tipo, ir fazer as tarefas diárias. Então, eu queria destacar isso. É como se eu tivesse a marca Off-White só para contar histórias. Tipo, não a tenho para fazer moda tradicional porque não entendo disso, sabe? Eu comecei com aquele Pirex, tipo um moletom, com uma imagem do Caravaggio. Mas, tipo, eu pensava e divulgava que nunca seria limitado por moletons e camisetas, por mais que fizesse sentido. Você pode imaginar quantos conselhos recebi, tipo, é só fazer isso. E eu, não, quero traçar uma linha entre isso e o oposto, com o zigue-zague. Então, agora estou livre para, tipo, articular histórias. E isso também. Deixei isso para vocês. Mas olha para este conjunto todo, olha para a imagem, sabe, filmada em película. Na verdade, é, tipo, universal. Sabes, é isso que eu adoro, como podes ver. Adoro marcas, porque já te dá um ponto de partida para, tipo, contar outra história ou desviar disso. Então, estes são o tipo de imagens que eu estava a ver. A Cruz Vermelha, até, sabes isso? Então, um fato pouco conhecido é que fiz essas peças e colaborei com a Cruz Vermelha e tentei colaborar com Harvard. Nisso. E eu disse, parem, ninguém faça mais nada, está feito.
para a Nike, que é tipo pode fazer uma nave espacial, basicamente. Então, o ténis, literalmente, esse ténis existe porque estávamos só tipo experimentando e fazendo isso. Então tenho orgulho disso, VOD. Sim, é aquele pequeno tipo recorte. Era para ser a Nike, mas foi o máximo que consegui que fizessem. Este é um sapato, este é o primeiríssimo sapato que fiz lá, porque pensei, não vim até aqui para a minha primeira reunião na Nike e não levar nada para casa, mas eu pensei, onde está a impressora? Sabe, tipo, ei, você pode... E eu pensei, é o que eu faço, tipo, ei, você pode fazer isso, pode colar isso aqui. Então, estes são um dos meus sapatos favoritos. São apenas detalhes, mas o processo eu acho que é... Sabem, vocês podem ver isso e tirar inspiração a partir disso, mas... Sabe, sei que a Ana gosta de modelismo. Você conseguiu aplicar aquele truque de ter um estúdio só de modelismo? Ela está trabalhando nisso. Eu vou fazer aquela aula. Sim, as versões desse modelo de tênis antes de ser lançado. Não sei se eu posso mostrar isso. Sim, esse é o tênis que eu te mostrei antes. O blazer, eu fiz isso no WhatsApp. A ideia de que o sushi estava, tipo, um pouco mais baixo. Sabe aqueles erros no Photoshop, quando você, tipo, coloca algo por cima e pensa, isso parece legal. Já está de pé. Sim, esta é a primeira versão. Tipo, um ponto principal que é meio que o processo de como eu trabalho e a razão pela qual está um pouco, tipo, desorganizado. Eu sempre pensei que se trabalhasse linearmente não teria espaço, sabe? Faça o oposto. Simplesmente parece melhor, mas esse espaço no meio te dá uma nova experiência que você pode aplicar e resolver problemas. É por isso que acho que trabalho em tantas coisas ao mesmo tempo. Eu não conseguiria fazer só um projeto, tipo, dia após dia. Acho que não é saudável, na verdade. Desfile feminino. Esta plataforma é super legal porque, sabe, quando faço um desfile, é provavelmente o maior... É um dos projetos que eu faço, né? Leva, tipo, 4 meses de planejamento e as pessoas só veem por 7 minutos e não há nenhuma conversa sobre isso. Normalmente faço umas 2 entrevistas e depois acaba. Mas, meu último desfile feminino em Paris foi baseado na Princesa Diana. E foi um desfile de homenagem, só porque senti que ela meio que antecede o nosso presente. Para mim ela é, sabe, uma das mulheres mais fotografadas do planeta Terra e está meio que na nossa periferia, mas, sabe, ela é como uma musa para o vestuário moderno. O fato de que ela podia ir literalmente de algo tão formal para algo tão casual, tinha seu próprio senso de estilo. Não havia Instagram, não havia paparazzi, não havia roupas, não havia estilista para, tipo, ir fazer, tipo, as tarefas diárias. Então, eu queria destacar isso. É como se eu tivesse a minha marca, a Off-White, apenas para contar histórias. Tipo, eu não a tenho para fazer moda tradicional porque eu não conheço isso. Sabe, eu comecei daquele Pirex, tipo, um moletom com uma imagem de Caravaggio. Mas, tipo, o que eu pensava e promovia era que eu nunca seria limitado por moletons e camisetas, por mais que fizesse sentido. Você pode imaginar quantos conselhos recebi, tipo... É só fazer isso. E eu, tipo, não, quero traçar uma linha entre isso e o oposto, e isso é com zigue-zague. Então agora estou livre para, tipo, articular histórias, e isso também. Deixei isso aqui para vocês. Mas olha para esse conjunto todo, olha a imagem, sabes, gravada em filme. O facto de ser, tipo, universal, sabes? É o que eu amo, né? Você pode perceber. Eu amo marcas porque... já te dá um ponto de partida para contar outra história ou desviar disso. Então, esses são os tipos de imagens que eu estava olhando. A Cruz Vermelha até, sabe, isso. Então, um fato pouco conhecido que eu fiz é que eu fiz essas peças e colaborei com a Cruz Vermelha e tentei colaborar com Harvard. Não deu certo. Mas, sabe, tipo... contribuindo para as causas que ela estava dedicando o seu tempo para que a mensagem dela pudesse viver, sabe? Tipo, não tem... Isso é uma coisa de arquitetura. É, tipo, literalmente um arquiteto recebendo um programa e decidindo onde e qual o tamanho do cômodo deveria ser.
coloque-me na moda e eu fico tipo, espera, quero continuar a história desta pessoa porque é super, tipo, e a ideia de, usar t-shirts gráficas que dizem, sabe, Cruz Vermelha, Off-White, tipo, elas existem agora e os lucros estão a ser devolvidos. Então isso é algo super gratificante para mim, que não se encaixa necessariamente em nenhum tipo de post em lado nenhum. E o que ela quis dizer, né? Ela era tipo a princesa Diana, né? Uma Cinderela viva. Então, meu programa acabou parecendo assim, sabe, daquele moletom Pyrex Champion, né, que não era a minha marca, até se articular a esta imagem, que para mim é apenas uma graduação de 5 anos, daquele mesmo projeto de efeito dominó. Todas as bolsas, isso eu consegui aprovação legal, foi que eu peguei, tipo, tabloides de notícias ou todo esse tipo de coisa e pensei, isso é uma versão de uma camiseta estampada para mim. Mas é a bolsa com o logotipo que é a própria bolsa. E o processo de pensamento era, tipo, um dos conceitos pessoais mais avançados para a moda. Para mim é, tipo, coloque isso em 2017, se ela estivesse aqui conosco. Ou a ideia de pessoas que vivem com imagens de paparazzi de si mesmas. A única coisa que uma revista de paparazzi, por exemplo, não faria é promover uma organização concorrente, que era toda a filosofia por trás dessas bolsas. Era tipo, sabe, isto é moda de rua, meu tipo de movimento artístico que eu estou tentando reivindicar como algo avançado. Mas a ideia, para mim, de que eles nos fazem rir tem um certo tom de ironia. Há uma sensação de que está a justapor algo mais e não me limita ao Streetwear 1.0, mas sim que posso contar esta narrativa num espaço bem diferente. Então, estas são apenas imagens do desfile. Isto é derivado de uma tiara. Obviamente, ninguém vai usar um desses num contexto moderno. Então, é tipo, vamos colocá-lo nos pés. Sabe, vamos reimaginar o que são saltos altos. Eu fiz tudo isso com Jimmy Choo. Meti-me em um pouco de encrenca por fazer isso. Estas são... Eu só podia usar sapatos Jimmy Choo no desfile. E eu tinha todos esses Nike e eu pensei, posso fazer só 2 deles? Porque a ideia era sobre, tipo, quando você está no trajeto, no trem. E, obviamente, mulheres tendo que usar saltos a caminho do trabalho, você segura os saltos na mão e depois usa tênis. Mas, sabe, o espírito é claramente, eu escrevo sobre qualquer coisa. Este é um desfile, estou super orgulhoso dele, porque ele meio que aponta para onde eu quero que o vestuário feminino da coleção se posicione. Sabe, enquanto o vestuário masculino ou quaisquer outras ideias que tive desde que comecei ainda podem coexistir, mas esse é o verdadeiro ethos da Off-White. Tipo, ambos representam a Off-White, não um ou o outro. Sim, o último desfile. Estes... Só que não dá para ver direito, mas aqueles saltos, né, são como se fossem baseados naquela espécie de atmosfera de sapatinho de cristal. Docker, todos eles tinham plástico. Sim, é isso. Que, tipo, sabe, eles voltam a ser objetos. E sabe, eu mostro essas imagens porque tipo vocês podem estar nos seus estúdios pensando que e não tem problema nenhum. Eu ainda pratico arquitetura, mas não no mesmo ritmo ou nível, mas suas ideias são analogias, sabe? Então, seu processo de pensamento poderia se aplicar a outra coisa que você talvez nem esteja pensando. Mas espero que ao ver algo assim, você pense, tudo bem se desviar um pouco, né? E tipo, enviar um e-mail aleatório para uma empresa de sapatos de salto ou um aleatório para uma de óculos, Warby Parker, o que for, antes que perceba, você estará realizando ideias em diferentes espaços e isso pode informar o que você realmente é. Sim, streetwear. Então, sim, novamente, sabe, uma das epifanias mais recentes que tenho tido é que, mesmo em conversas, uma analogia é algo que funciona para nós no sentido do design. Você pode usar essas mesmas ferramentas em diferentes meios e chegar a resultados diferentes. Então, tenha isso em mente. Sim. Claro, uma música rap. Tá. Então, nessa mesma linha de analogias,
É claro que eu não posso me limitar apenas a, tipo, IKEA ou Nike. Realmente, a ideia por trás deste vídeo, o Liu Uzi me pediu para dirigir o clipe dele. E pode ser diferente para vocês, mas minha reação imediata a qualquer um que me pergunta algo é sim. E depois eu penso, e geralmente não recuso, mas em 9 de 10 vezes eu deveria provavelmente dizer, estou ocupado, ou algo assim, mas eu simplesmente digo sim. E ele tinha me pedido para dirigir este vídeo, e eu pensei, mas sim, vamos fazer isso. E eu nem tinha tido a ideia completa ainda, mas eu sei quais são meus 7 princípios desse processo em andamento. É a minha assinatura, é a forma como eu concretizo conceitos. Então, filmamos isto. Esse é o segundo vídeo que eu já filmei. O primeiro foi Fashion Killer com Rappi, Rocky e Rihanna. Faz muito tempo. Orgulhoso disso também. Todos os vídeos que eu gravei se passam no Hotel Mercer, o que é pura coincidência, mas é um fato. Mas esta é a edição do diretor que eu fiz, que é a forma mais pura da ideia. Basicamente, antes que a gravadora adicione um monte de firulas. Mas é para mostrar que, ei, se me pedirem ou surgir oportunidade, não é só construir um prédio, enviar um gráfico ou só faço isso. É tipo, mantenha essa porta aberta e poderá criar novas artes em diferentes espaços. Então, a minha forma de capturar esses momentos, digamos, em processo em que me coloco. Há, portanto, 2 pontos de vista desta mesma narrativa. A razão pela qual mostrei o projeto da Princesa Diana neste é que estou a abordar a mesma vertente de comentário social. É como obras de arte que são distintamente feitas agora, influenciadas pelo nosso gosto de curtir algo ou de ver fotos e apertar algo, que, sabe, a Princesa Diana, esse é literalmente o mundo em que ela viveu, por ser a mais fotografada. Ou a energia que acontece fora de Prince and Mercer, quando há pessoas famosas na rua e elas simplesmente passam por uma porta mítica e ninguém quebra essa barreira. Então, este vídeo era sobre isso, tipo, você não pode... eu não vou promover isso. Mas, basicamente, quando essas linhas são cruzadas, e foi isso que aconteceu, era como se eu estivesse viajando da rua até, sabe, tipo, chegando até este quarto de hotel, mas contando aquela história narrativa moderna que as pessoas querem saber mais e chegar bem perto daquela informação ou sinergia, apenas sair com o seu rapper favorito ou o que for. Essa linha, como é que fica depois que esse tipo de barreira é quebrada? Então, sabe, esse tipo de vídeo acontece, sabe? Essa onda figurativa de todos os meus amigos não estão vivos. Sim, mas filmes, sabe, de imagens em movimento são uma coisa tão boa para o mood board. Nem todos os mood boards deveriam ser como imagens do Tumblr. Sim, esse foi o fim. Fui multado em $3.000 por causa do sangue. Tem, de novo, sabe, isso é meu. Eu insisto, sim, sempre quis dizer isso, né? O dever de casa de todo mundo é... Antes da próxima aula, o objetivo é que eles criem a sua própria linguagem de design. Literalmente, estou extremamente chateado por ter demorado tanto tempo. Tenho 37, então demorei todo esse tempo para... Bem, eu acho que é preciso muito trabalho e muitos projetos para definir isso. Sabe, os seus podem ser apenas 2 ou 3 neste momento, ou podem ser 13, mas é como se você... É como, por que trabalhar, sabe? Tipo, para que você está trabalhando? Você não, sabe? Ou você está dentro ou está fora. Tipo, você poderia só relaxar, mas obviamente eu tenho uma grande paixão pelo trabalho criativo que faço. Nem é trabalho, é só viver para mim. Mas as coisas que o tornam mais tangível é que elas fazem sentido e que há uma linhagem, pelo menos naquilo em que me foco como um projeto irreverente a qualquer que seja o meio. Então, para concluir, basicamente, ponha-se no meu lugar. É muito estranho ter essa luz sobre mim. Eu não sou tão especial. Vocês sabem, tipo, vocês têm todos os recursos e isso é tipo...
uma mensagem, porque obviamente vocês pensam, vou estar na esquina conversando com jovens que aspiram a fazer algo de design. E obviamente quando me veem aqui, eles pensam, o quê? Você está em Harvard? Como é que você não vem, tipo, para onde for? E o ponto principal, tipo, está na minha apresentação. Não é sobre um ou outro, mas sim que estamos todos nesta grande conversa. Então, o objetivo principal de toda esta apresentação de coisas que normalmente não são exibidas é que eu prefiro compartilhar com o mundo para que alguém possa pegá-lo e transformá-lo em algo que seja realmente impactante para si. Então, com isso, preciso daquele Converse Chuck Taylor de volta. Onde é que está? Está tudo bem. Mas não, sim, foi basicamente isso. Mas eu estou, tipo, este é você, sabe? A ideia de que, sabe, não sei qual é a sua métrica interna para os seus objetivos. Eles devem ser todos muito diferentes. Mas vocês nasceram numa época verdadeiramente incrível e única. Eu, acho que esta é a verdadeira renascença. Não se deixem ficar presos a essa ideia de que tudo é uma porcaria. O mundo está acabando. Isso é só um